Olá, sexto ano, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu tenho o privilégio de ter Helena comigo, professora Carla, que está aqui no chat e daqui a pouco dá um alô para vocês. E o nosso conteúdo de hoje é poema. Vocês gostam de leitura? Vocês gostam de sentir o fazer poético dos autores e autoras? Vamos falar sobre isso. Mas antes de tudo, eu gostaria que vocês estivessem aí se logando, não é? Apontando a câmera do seu celular para os QR Codes que aparecem na tela e entrando na nossa aula aqui no chat e falando conosco ao vivo. Eu já tenho informação que temos o nosso aluno muito querido no nosso coração, que é Sabino, que está sempre presente nas aulas. Um beijão para você, Sabino. É uma alegria tê-lo sempre nas nossas aulas. E nesse momento eu também gostaria de falar um pouco sobre a importância de estarmos recebendo com carinho mais um dia na nossa vida. O privilégio de poder respirar, de poder abrir os olhos, ver, não é, o sol ou a chuva, é motivo de gratidão. Então, precisamos a cada dia exercitar, não é, essa palavra na nossa vida. Agradecer pela oportunidade de poder vivenciar dias chuvosos e dias ensolarados. Dá aquele alô aí, Carlinha, com esse carisma que você tem. Olá, turminha, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que bem. Então, daqui a pouco, Carlinha volta aí, Carla, professora Carla, Carlinha para os íntimos, não é? Nós estamos aqui nesse processo de início, daqui a pouco ela volta e fala com vocês. Então, é importante pensarmos que diariamente temos esta oportunidade de vivenciar tudo que o dia nos proporciona. Momentos alegres, momentos às vezes não tão alegres, mas precisamos sempre estar bem e vivenciar a família, vivenciar a escola, vivenciar a leitura e vivenciar as pessoas que estão fazendo parte da nossa vida. E na manhã de hoje eu tenho duas parceiras, Viviane Santos e Camille Borba, e a terceira parceira, Carla, que está aqui. Muito bem. Olá, turma, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Muito obrigada, Adri, pelo convite. Sexto ano, vamos com tudo. É hora de aprender, é hora de ler, de refletir. Que bom que você está aqui com a gente. Fico muito feliz. Essa aula foi preparada com muito carinho, não foi, Adriana? Sim. Porque a gente, o foco é você, né? A gente prepara a aula para você. Então, comenta, tira dúvidas. Estou aqui ligadinha no chat. Então, tudo que você falar, eu vou passar para a Adriana. A gente vai ver, vai ouvir você. A gente quer ouvir você. E para isso é só falar aqui no chat, ok? Então vamos embora. Isso mesmo, Carla. Carla falou uma palavra muito importante aí, ouvir você. Então nós temos muitas vezes a oportunidade de ouvir, escutar, não é? Escutar é a função do ouvido, não é? De um dos órgãos do sentido. Mas ouvir, não é? Fazer, tornar importante essa mensagem que o emissor transmite para a gente é algo de suma importância. Quando eu falei na aula, no início da aula, acolham com carinho esta aula, acolha com carinho este dia, porque é muito importante colocarmos afeto em tudo aquilo que fazemos, que é importante para as nossas vidas. Estudar nem sempre é legal, mas quando acolhemos com carinho essa necessidade que temos de crescer, tudo muda, não é verdade, professora Carla? É verdade. Então precisamos estar assim, conectados primeiro conosco mesmo. E isso faz toda a diferença. Então estudar, trabalhar, ajudar o próximo, faz parte da nossa vida e também faz parte do nosso crescimento. Crescer às vezes dói.
E vocês não têm ideia do que uma flor passa antes de se tornar flor, quando ela ainda é semente. Há todo um processo de germinação. E esse processo é doloroso. Mas vocês já pararam para apreciar a beleza de uma flor? Assim é a nossa vida. Então, existem flores na nossa vida. O processo, às vezes, parece ser doloroso, mas quando a flor desabrocha, ela perfuma todo o ambiente que ela está ali inserida, plantada. Então, exale perfume aí na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, sendo a pessoa que você é. Tá bom? Então, conto com vocês nessa missão. Vamos juntos! Então, toda aula nós temos um objetivo, né? Nós temos um foco a alcançar. Como falei que o nosso conteúdo é poema, poema 1, então significa que temos mais uma aula de poema e aí vamos falar mais sobre este conteúdo que é tão gostoso de ser estudado. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Professora Carla também adora. E aí nós vamos estar vendo, não é, como se compõe a organização de um poema. Então, nosso objetivo hoje é ler em voz alta textos literários do gênero poema, estabelecer expectativas sobre a interpretação dos textos a serem lidos. Então, vocês estão percebendo que o que permeia a nossa aula aqui é a leitura, não é mesmo? Então, se preparem, porque tem leitura gostosa para ser feita nessa aula. Então, vamos acolher com carinho a leitura. Então, vamos conhecer como se organiza um poema? Na organização do poema, nós temos o verso. O verso é considerado cada linha de um poema. O verso pode conter apenas uma palavra ou um segmento de palavras com um tipo de ritmo. Então, o verso é cada linha escrita do poema. Nós temos também no poema a rima, né? A rima é a sucessão dos sons fortes ou fracos, repetidos com intervalos regulares ou variados. Então, nesta organização de um poema, quando um autor está criando o seu poema, nas inserções de palavras, ele está pensando na rima, ele está construindo o verso e pensa na rima e vai montando, confeccionando este poema, seja ele longo ou curto. O nosso poema de hoje, os nossos poemas são curtos, é um tipo, uma modalidade de poema que lá na frente estaremos conhecendo. Vou jogando assim as pistas, instigando vocês, né, provocando, para ver se vocês ficam aí, né, ligadinhos. Nós temos também nessa organização do poema a estrofe. A estrofe é o conjunto de vários versos. A estrofe, muitas vezes, quando olhamos, temos ali, não é? Quando a professora coloca o poema no quadro, ela pede para você, não sei se ela fazia isso, você teve essa aula assim, de cópia no quadro, não é? Se você teve ou tem essa aula, ainda é um felizardo, uma felizarda. Sabe por quê? Porque praticamos a leitura. Mas aí, com a tecnologia, com a Xerox, agora nós temos o poema digitado, não é? Que nós, professores, educadores e educadoras, levamos para a sala de aula, já digitado. E aí você vê aquele espaço, não é? É a linha que se pulava lá no quadro, e aí aquele espaço dado é de uma estrofe para a outra. Então, a estrofe é esse conjunto de versos. E isso é muito importante, você quando olhar um poema, você perceber, não é? Essa distância, tudo ali se harmoniza dentro da modalidade daquele poema. Mas existem estrofes de apenas um verso, e é o que se chama de monóstico. Então, existe estrofe que só tem uma linha, e quando se tem só uma linha é chamada de monóstico.
Quer falar alguma coisa, professora Carla? Fica à vontade, tá? É muito legal, né, a gente ver como se estrutura um poema, porque você, né, sexto ano, atenção para isso, a gente desde sempre começa a escrever diversos gêneros. E uma característica essencial de poema, poesia, que a professora vai falar em outras aulas, é que são estruturados em versos e estrofes, diferente dos outros gêneros que a gente estrutura em parágrafo. Então, com os meus estudantes do quarto ano, eu já mostro isso a eles e desde meus alunos do oitavo ano precisam ver isso. Então, é uma questão que a gente vai estudar sempre. Então, atenção, verso, cada linha, diferente de parágrafos. Não pode dizer, o parágrafo tem 4 versos. Não é isso. A estrofe tem 4 versos. Então, a gente precisa saber muito bem determinado, bem na nossa cabecinha, o que é estrofe, o que é verso, o que é parágrafo. E agora, o poema é estruturado em estrofe e parágrafo. Ah, professora, esses nomes, né, dístico, não sei, não se prenda a esses nomes, não é? A professora está falando e é importante, você vai ver que você já sabia disso, mas nem sabia que isso se chamava dístico. Então, o poema tá na nossa vida, tá na prática. Rima, quem não gosta de fazer rima, não é? Desde pequeno, desde a gente brinca com rima. E a rima ajuda a dar o ritmo. Quantas músicas você conhece? Diz aí pra mim. Tem um monte. Agora no TikTok, hein, Billy? Então, tem várias. é só dancinha. Só dancinha. Tem um tal de Acorda Pedrinho, né? Que hoje tem campeonato. Gente, o que mais tem em música é rima. E por que isso acontece? Porque ajuda ao ritmo. Para a gente produzir a música, a rima é a nossa carta na manga. E aí muitos poemas são transformados em música. A gente tem Era uma Casa, muito engraçada. Antes de ser música, é um poema. E para se tornar música, a rima foi fundamental. Então, aproveita e pensa nisso, porque isso vai te acompanhar até quantas questões do Enem a gente vê sobre poema. Então, Carla. Então, olha, esse assunto é essencial. É isso aí, olha, essa dica da professora Carla é de uma preciosidade tão grande neste momento que estamos nivelando, não é, nossos conhecimentos, avançando, não é, no nosso desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Então, é tempo de revisar. Então, professora Carla, tem o quarto ano, vocês são o sexto ano, saíram do quinto ano, vejam como vocês foram presenteados. É um assunto que acompanha a gente, não é? Verdade. Porque até na faculdade a gente vê isso, a gente estuda o gênero poema. Existem teorias somente para estudar o gênero poema, poesia. Então, é muito importante a gente conhecer os gêneros literários, não é diferente de outros gêneros. Então, aproveita aí. Então, é isso aí. Poema fica para... Eu falo que para a eternidade, além desta vida, porque ele atinge diretamente assim, atinge em cheio a nossa alma. Então, ele energiza, né, o nosso viver. Então, vale a pena ler poema, vivenciar o poema. Vamos juntos. Uma estrofe com 2 versos, né, chama-se dístico, que são nomes usados nessa organização do poema, que não é tão importante, mas tudo na sala de aula é importante e a gente traz para você conhecer. Quando você vê lá no ensino médio, na sua graduação, quem sabe teremos aqui, não é, escritores, literatas, e lá na frente você vai lembrar que foi apresentado. Ou professores, quem sabe, né? Ou professores, eu turma. acredito. E o dístico, não é, professora? Só lembra do D. Sim. 2, o D lembra 2. Isso, então, M, mono, não é? Isso, 1. Então, lembra que as palavras na língua portuguesa, a língua portuguesa é difícil. Não, gente, não é não. As palavras já te dão as dicas do que são, não é? Dístico, ó, lembra de 2, mono, 1. Então, liga aí, vai fazendo ligação, que tudo tem um propósito dentro da língua portuguesa. Tudo teve um início. Vamos seguindo. O texto em verso focaliza a mensagem, por isso utiliza a linguagem figurada. E o que é linguagem figurada? Vocês sabem que são essas figuras de linguagem
que aparece no poema. São recursos que o falante ou escritor usa para dar maior expressividade à sua mensagem. Agora, iremos revisar algumas principais, não é, figuras de linguagens encontradas nos poemas. Então, temos a metáfora, a comparação, a personificação, também chamada de prosopopeia. Temos a onomatopeia e temos outras figuras de linguagens que eu trarei na próxima aula, poema 2. Assistam. Então, a metáfora é o emprego de uma palavra com significado de outra em vista de uma relação de semelhança entre ambas. Então, a metáfora, ela tem algumas pessoas fazem confusão, e é fácil fazer essa confusão com a figura de linguagem comparação. Então, estamos às vezes confundindo essas duas figuras de linguagem que eu coloquei aí, de cores diferentes, não é? Porque a gente confusão mesmo. acaba fazendo essa confusão quando estamos lendo, e aí temos que perceber, é importante perceber o sentido, não é? Do que foi escrito, como é ali a função, se é como, se é, não é? Então, vamos ver. Vamos ver essa diferença entre metáfora e comparação agora? Então, a metáfora é construída através de uma comparação mental, mas o jeito de escrever é diferente. Então, eu trouxe aqui para vocês, para estarmos, não é? Fixando esse conhecimento. Então, quando falamos assim, você não sabe que o amor é como uma flor, vamos repetir, é aula de leitura. Você não sabe que o amor é como uma flor, estamos comparando o amor como uma flor. Eu não falei da flor aqui, da beleza da flor? Então, todo ato de amor, ele é como a beleza de uma flor, não é? É tão bom ser amado, é tão bom amar pessoas, não é? Ser amada. Então, se a gente quer ser amado, devemos amar também, não é? Então, o amor é como uma flor, veja, é uma comparação. Mas aí quando falamos assim, você não sabe que o amor é uma flor, então nós vemos aí agora a metáfora. E essa dizer o amor é uma flor, é no que diz respeito à beleza. E dizer que o amor é como uma flor, é comparar os atos, não é, de amor, não é, que é tão maravilhoso, que é como se fosse uma flor desabrochada. Então, vamos lá. Vamos ler alguns poemas sentindo esse fazer poético desses autores. Então, nós temos aqui, não é? Quietude. Vamos ler juntos? O barulho do pássaro pisando as folhas secas. E aí, nós temos este autor. Aí, vejam só, tão simples, não é? Quietude. Você parar. Você já parou para ouvir, né, o barulho do pássaro, de um pássaro que é leve, sobre as folhas secas, quase não se escuta. Mas há uma grandiosidade tão grande nesse pequeno verso aí, não é? Nós temos apenas 2 versos nesse poema, um poema curto, mas de uma grandiosidade tão grande. Texto 2. Como o relâmpago, como a luz do relâmpago, barulhos de pingos, orvalho nos bambus. Imagine aí você andando entre uma plantação de bambus. Bambu é uma das plantas, não é, que tem um significado muito grande de resiliência, não é? Que consegue resistir. O bambu, ele resiste aos ventos e às tempestades. E a resiliência é uma das habilidades emocionais que precisamos exercitar diante das dificuldades que temos enfrentado. Então, é interessante pensar sobre isso.
Pensa aí na luz do relâmpago, que representa a tempestade, não é? O barulho dos pingos ali, né, do orvalho, não da chuva, mas dos pingos do orvalho, do amanhecer, caindo ali nas folhas do bambu. Então vejam a beleza e a preciosidade que há na natureza. Eu amo a natureza. Então eu convido vocês a perceber, não é? Acordar se tem alguma planta na sua casa que fica lá exposta ao ar livre, não é? Observa pela manhã. Se você vê as folhas dela, não é, pela manhã molhada, sem chuva, com aquele orvalho, aquele sereno, não é? Aquelas poucas bolhas das flores, é o orvalho do amanhecer. Então a beleza, há uma beleza em tudo isso, há uma beleza na natureza. Vamos vivenciar, sentir o fazer poético, não é, do Criador da natureza e dos autores também. Olha, professora Adriana, Sim. Sabino está dizendo que perguntei se estava tudo certo, estava entendendo, e ele comentou aqui que são belos haikais. Então, Sabino, ó, exatamente a beleza, né, que está compreendendo a beleza do haikai. Como a professora Adriana falou, o poema, o foco é a mensagem. Eu costumo dizer que o poema é sentimento. Ele precisa estabelecer com o leitor um sentimento, a beleza das palavras. Então percebam aí, esse aí que vai ser lido é lindo. Então, muito bem, Sabino, vamos lá. Isso mesmo, Sabino. Então temos aqui, não é? Borboletas e aves agitavam voo, nuvem de flores. E realmente, vejam aí uma metáfora, não é? Quando borboletas, que é difícil vermos borboletas por causa dos agrotóxicos que têm, assim, não é, estado invadindo as plantações. Então as borboletas quase não existem mais. E é importante, imagine aí você ver um monte de borboletas voando, parece realmente uma nuvem de flores. E aí nós temos Matuso, não é, falando dessa grandeza, desse apreciar da natureza. Nós temos o texto 4, que é o sol de inverno, a cavalo, congela a minha sombra. Matuso aí colocando, não é? Essa verdade, não é? Então o sol do inverno, não é? Congela, é como se a cavalo congela a minha sombra. E a imagem, não é, concorda com o que é falado neste poema. Então, chamamos esse tipo de poema de haikai. Sabino está aí, ó, afiado com este conteúdo. Parabéns, Sabino. Então, haikai é uma modalidade poética de origem japonesa. O grande mestre de haikai do século XVII e fundador da poesia do haikai, como é conhecida hoje, é Matsuo Banshō. Acho que é isso mesmo, né? 1644, 1694. Então, este é o fundador do poema curto haikai. Então, no entanto, esse estilo de poesia influenciou autores também no mundo ocidental, inclusive no Brasil, como Paulo Lemis, que faltou um O ali, minha gente, prestem atenção quando vocês estiverem lendo, prestem atenção na escrita, não é? Então, nos livros, nos slides, muitas vezes falta uma palavrinha. E eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, às vezes proposital, mas às vezes leio várias vezes e pergunto para eles, vocês estão lendo e percebendo se tem algum erro? Isso é muito importante. Então, leiam, releiam e leiam novamente. Então, estamos aí, não é, com Paulo Lemis, que é um autor brasileiro, e Alice Ruiz, que são autores de poemas curtos, de haikai, aqui no Brasil. Então, o haikai tem sempre o mesmo número de versos, linhas de um poema. Quantos versos você observou que eles têm? 1, 2, 3. Então, vocês perceberam que foram poucos versos em cada poema.
Então, os haikais partem geralmente de uma observação da natureza. Que elementos da natureza aparecem nos textos lidos? Então, pensem aí nos poemas que vimos. Nós vimos, vamos fazer uma retrospectiva dos poemas, não é? Vimos pássaros, borboletas, nós vimos o mar, o sol, o cavalo, não é? Sinônimo de força. Vimos uma plantação como os bambus, não é? Então, minha gente, tudo isso são elementos que tem para a gente aprendizado. Então, eu gosto de refletir, né, de sentir o fazer poético do autor da criação. Não sei se você gosta. Te convido, não é, a perceber essa poesia que existe no outro, não é? No outro ser humano que está do nosso lado, nas folhas, nas flores, nas árvores, no mar. Então, é muito importante perceber, sentir, minha gente, cada ambiente que estamos. Isso faz toda a diferença. Então, se você tivesse que classificar cada haikai em uma estação do ano, quais seriam? Pensem aí, né, nas folhas secas do primeiro, pensem aí nos raios da plantação de bambu, pensem aí no mar, não é? O sol aparece, mas com a sombra. Quais seriam essas estações? Eu garanto que vocês já sabem. Então, agora chegou aquela hora de praticar esse aprendizado. Como a nossa aula ela é sobre leitura, e estamos nivelando o aprendizado, trabalhando o tempo todo falando sobre a importância da escrita, a importância de voltar ao dicionário, seja ele digital ou físico. É muito importante pesquisar significado de palavras, é muito importante ler, reler, tá? Então, te convido agora a fazer essa atividade aí, produzir um haikai, que são poemas curtos, e em seguida mostrar para a sua professora ou até presentear sua mãe, sua tia, seu colega, sua colega, alguém que para você, ou sua professora, alguém que para você tem um valor precioso, tá? Então, valorize as pessoas que estão do seu lado, que está à sua volta. Professora Carla, isso, se despede aí, porque o tempo da gente voa, não é mesmo? Não é, já está acabando. Já pensei que estava começando. Pessoal, o Sabino respondeu, viu, professora? Respondeu folhas secas, pássaros, relâmpagos, falou um monte de coisa aqui, muito legal. E agora ele falou outono, inverno, primavera. Massa! Pratica, escolhe uma dessas estações e pratica, viu, Sabino? Muito bem, e todos vocês. Sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima. Professora Adriana, muito obrigada. Um cheiro para vocês. Eu que agradeço, não é? Ter pessoas conosco é sempre um presente. Temos a gratidão aqui para a nossa intérprete Helena, professora Carla, Sabino, nosso aluno, assim, falamos aqui, Billy, Dalila e a equipe de matemática, que já está a postos para continuar aqui nesse barco de aprendizado. Então é isso, pessoal. Tem Nádia e Pedro ali já prontos para a aula de matemática. Não sai daí, tá, Sabino? Vem uma aula bem legal para vocês. Um beijão para você e até a próxima.